Boa noite, amigos. Mais uma oportunidade muito gratificante de estarmos juntos, conversando e nos fortalecendo com os ensinamentos de Jesus. Hoje já estamos no primeiro final de semana do mês de junho. Nós vamos fazer uma fogueira virtual aqui para aquecer, pôr as batatas para assar, para a gente comemorar mais um mês aqui na nossa caminhada. E com muito carinho, nós vamos agradecer a parceria hoje do nosso amigo Fernando, que vai fazer para nós a prece inicial com a música que nos envolve com tanta energia boa. Amigo, é com você. Boa noite, Luz. Boa noite a todos vocês. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade de poder participar do Evangelho e também levar a música em forma de energia para todos nós, em forma de oração, principalmente essa, que é Pai Nosso. Ó Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, que seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que teu amor vela por mim, que seja feito assim. Alimento desse dia, dai-nos agora e sempre, e perdoai nossas ofensas de um modo maior, com que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que teu amor vela por mim, que seja feito a Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que teu amor vela por mim, que seja feito assim. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo Gratidão, amigo. Que essa energia possa envolver a todos, dando boa noite àqueles que entraram agora, envolvendo com muito carinho, com muita gratidão, o nosso amigo que vai conversar conosco hoje, o Aloísio. Seja bem-vindo. Obrigado.
Boa noite a todos e todas. Eu fiz uma apresentação em PowerPoint e vou compartilhar aqui na tela, aí eu vou deixar de vê-los a todos e todas. Então, qualquer coisa é só me chamar, parar aí que a gente dá atenção, ok? Ou então podemos deixar para o final, fica a critério de vocês. Tá. Obrigado pelo convite mais uma vez, pela oportunidade de poder compartilhar do ensinamento espírita. Vamos lá. Então, esse é o tema que nós trouxemos para a nossa reflexão hoje, para estudarmos um pouquinho, conhecermos um pouco mais a respeito desse assunto, que foi retirado do Livro dos Espíritos. Tem um bloco de questões lá, na segunda parte do Livro dos Espíritos, que trata no capítulo 9, capítulo 9, das questões de 525 a 535. Então, a gente se baseou no conteúdo dessas questões para a gente trazer alguma informação para vocês aqui. E eu começo trazendo a questão 525, a primeira questão que trata desse assunto. O tema é a influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. E aí Allan Kardec pergunta para os espíritos: os espíritos exercem influência sobre os acontecimentos da vida? Eles respondem: certamente, pois os aconselham. Vale lembrar aqui que Kardec já tinha indagado os espíritos a respeito da influência, da possível influência que os espíritos poderiam exercer sobre nós, quando ele fala dessa influência nas ações e pensamentos. Vocês devem lembrar disso. Começa lá na questão 459. Então, lá na questão 459 e as seguintes, que vão tratar desse assunto, da influência que os espíritos exercem sobre os pensamentos e as ações. Mas aqui Kardec parece querer ir um pouco mais adiante, um pouco além daquilo que já foi informado para ele. Ele quer saber se essa influência também se dá nos acontecimentos da vida e não apenas nos pensamentos e nas ações. Observem. Só que os espíritos respondem de uma maneira genérica. Eles dizem assim: sim, os espíritos exercem influência nos acontecimentos da vida, porque eles aconselham vocês. Porque os espíritos aconselham. Mas aconselhar remete a uma influência que se dá no plano do pensamento, no campo mental. Então, eles responderam o que Kardec perguntou, mas ainda continuam voltando o assunto para a influência no campo mental, para a influência nos pensamentos, nas ideias, nas emoções, nas percepções, tudo aquilo que corresponde ao campo mental, nos sentimentos, por exemplo, né? Então, Kardec pergunta, tenta trazer para uma questão mais pontual, para os acontecimentos da vida, e os espíritos continuam generalizando. Não satisfeito, Allan Kardec, na questão seguinte, que é a 525A, LE, Livro dos Espíritos, ele pergunta novamente: além do pensamento que sugerem, ele já tinha essa informação, que os espíritos influenciam nos nossos pensamentos, mas além do pensamento que sugerem, eles exercem essa influência de outra maneira, ou seja, tem uma ação direta sobre a realização das coisas? Vejam a pergunta que Allan Kardec faz. Ele quer mais detalhes. Ele não se satisfez com essa resposta mais geral, essa ideia mais geral que os espíritos deram. Ele quer ir mais a fundo. Ele quer explorar mais essa questão da influência dos espíritos para além dos pensamentos, para além do campo mental. E eles respondem: sim, mas jamais agem fora das leis naturais. Então, aqui eles já trazem uma informação interessante, importante para Kardec. Olha, os espíritos exercem ação sobre os nossos pensamentos, também sobre a realização das coisas na vida, mas essa ação nunca é contrária, nunca descumpre as leis naturais. Vejam que interessante. Então, por aí a gente observa que os espíritos atuam sobre nós, através dos nossos pensamentos e agindo diretamente sobre os acontecimentos da vida, como vimos nessas duas questões anteriores. Então é importante a gente lembrar que a influência dos espíritos no nosso pensamento, ela pode se dar tanto no estado de vigília, já que nós estamos encarnados. E encarnados, a gente está sujeito à influência da matéria, a gente está ligado à matéria, a gente está ligado ao corpo físico, porque a gente está encarnado.
Então, essa influência ela não se dá só quando a gente está acordado, ou seja, no estado de vigília. Essa influência ela se dá também durante o sono do corpo físico, já que nós somos espíritos. E como espíritos que somos, embora estejamos encarnados, essa influência pode se dar tanto no plano material, no mundo corpóreo, como o nosso da Terra, quanto ela pode se dar no mundo espiritual, mesmo para o espírito encarnado. Pois bem, é importante também a gente lembrar, para nós continuarmos nesse raciocínio, dentro dessa questão da influência dos espíritos sobre os acontecimentos da vida, é importante a gente lembrar que os espíritos, eles agem sobre a vida corpórea. E como é que se dá essa ação? Allan Kardec ele explorou muito disso no livro dos médiuns, mas também no livro dos espíritos. Inclusive, esse assunto, a influência dos espíritos sobre os acontecimentos da vida, é uma interferência, uma influência que se dá pelo fato do espírito agir sobre a vida corpórea, ele ter uma ação sobre a vida corpórea. Então, vejam o que ele diz no livro dos médiuns, na segunda parte, quando ele trata da ação dos espíritos sobre a matéria, lá no item 58. Ele diz assim: o espírito precisa, pois, de matéria para agir sobre a matéria. Seu instrumento direto é o perispírito, como o do homem é o corpo. Então, aqui eles estão se referindo ao espírito desencarnado. O espírito desencarnado, para agir no mundo dos encarnados, no mundo corpóreo, ele precisa da matéria, porque o nosso mundo é o mundo da vida material. Então, o espírito desencarnado precisa da matéria para agir sobre a matéria. E essa matéria, para ele, é o perispírito. Assim como para nós, a matéria, para nós que estamos encarnados, é o corpo físico. Ele faz essa comparação. Pois bem, ainda lá nesse mesmo capítulo do Livro dos Médiuns, Allan Kardec mais adiante diz assim: a causa, ou seja, a causa dessa ação do espírito sobre a matéria, se encontra inteiramente nas propriedades do perispírito. Então vejam, lembrando que o perispírito é o envoltório fluídico do espírito, né? O envoltório fluídico do espírito. Nós que estamos encarnados, nós somos espíritos, a alma imortal, o corpo físico e esse elemento intermediário entre o corpo físico e o espírito, que é o perispírito. Então, reside nas propriedades do perispírito a ação que o espírito vai realizar sobre a matéria, sobre o mundo corpóreo, por exemplo. Os espíritos influenciam, então, nos acontecimentos da vida, sempre cumprindo com as leis naturais. Então, nada acontece por um milagre, ou por uma transgressão à lei de Deus, ou por um descumprimento da lei, não. Sempre cumprindo as leis naturais. Lembrar que leis naturais é a mesma coisa que leis de Deus. Eles também agem sempre com essa influência, sempre em respeito ao livre-arbítrio do ser humano. Importante observar isso. Eles cumprem com as leis, na influência deles, e respeitam o livre-arbítrio do ser humano. Mas essa ação também ela pode se dar de modo fluídico. Eles podem agir sobre os fluidos do ambiente e nessa ação fluídica, nesse campo fluídico, essa ação deles pode influenciar o acontecimento da nossa vida. Vamos ver isso mais detalhadamente. Importante lembrar, isso tem lá no Livro dos Espíritos, até as questões, que Allan Kardec, vale a pena a gente lembrar aqui, quando a gente fala das leis divinas, e que os espíritos, na influência deles sobre nós, sobre os acontecimentos da vida, eles sempre vão respeitar as leis naturais ou as leis divinas. É importante a gente observar que, entre as leis divinas, diz Kardec, algumas regulam o movimento e as relações da matéria bruta, que são as leis físicas, química, física, biologia, geografia, etc. Seu estudo pertence ao domínio da ciência. As outras leis dizem respeito particularmente ao próprio homem e às suas relações com Deus e com os seus semelhantes. Elas compreendem as regras da vida do corpo e também as da vida da alma, são as leis morais. Então, as leis divinas compreendem que é a mesma coisa que lei natural, que é a mesma coisa que lei de Deus. Elas compreendem as leis que regem o mundo físico, que são as leis físicas, e as leis que regem o mundo moral, a vida do espírito, esteja ele encarnado ou desencarnado, não importa. Então, as leis naturais abrangem dois grupos de leis, as físicas e as morais. Então, quando a gente diz, quando os espíritos disseram para Kardec
que a influência deles sobre os acontecimentos da vida, ou sobre o próprio pensamento do ser humano, nunca é contrária à lei de Deus, sempre respeitando as leis. Mas o que podemos entender por acontecimentos da vida, já que o tema nosso é influência dos espíritos nos acontecimentos da vida? Será que é todo tipo de coisa, de situação da nossa vida, a todo momento eles estão influenciando? Pois bem, não é bem assim. Vejam, quando a gente pensa nos acontecimentos, ou pensamos num acontecimento, estamos pensando na ocorrência de algo, de um fato, que pela sua importância, pelo seu efeito, pelo efeito que ele produz, pela dimensão que ele apresenta, esse fato, ele chega a alterar o nosso destino. Ele acaba mudando o nosso destino, acaba afetando o nosso destino. Então, o acontecimento é nesse sentido. Quando o espírito influencia nos acontecimentos, então ele está influenciando de modo que aquele fato que ocorreu, que foi por influência deles, pelo efeito daquele fato, pela dimensão que ele apresenta, chegou a afetar a nossa vida, o nosso destino. Vou dar um exemplo muito simples. Vamos imaginar o seguinte, um beijo de que uma pessoa dá em outra é um fato, mas o beijo de Judas é um acontecimento, porque se deu num contexto político, histórico, social, e envolvendo personagens que mudou o destino, né? Que mudou o rumo da história, esse acontecimento. Então, quando a gente pensa no acontecimento, é aquilo que afeta o destino do ser humano, ok? Exemplos. Isso está no próprio livro dos Espíritos, na questão 525A. Quando os Espíritos, por exemplo, provocam o encontro de duas pessoas, que parecesse se dar ao acaso esse encontro. Quando eles inspiram em alguém o pensamento de passar por determinado lugar. Ou ainda quando eles chamam a nossa atenção sobre um determinado ponto, uma questão que é familiar, uma preocupação familiar de alguém está com uma preocupação, uma dificuldade financeira, por exemplo, profissional, de relação afetiva, e aí o espírito influencia como? Chamando a atenção daquela pessoa, e portanto essa influência é no campo do mental, no campo do pensamento, para determinado ponto, para que ela preste atenção, porque ali pode estar a saída do problema, aquela solução. Então vejam, exemplos, Allan Kardec apresenta para nós, no Livro dos Espíritos, né, nessa questão aí, alguns exemplos de como os espíritos podem influenciar de tal forma que vai afetar o nosso destino, a nossa vida. Mas Allan Kardec não está satisfeito ainda. Ele quer mais detalhes, ele quer que os espíritos tragam mais informação. Então ele sabe perguntar, Allan Kardec. E aí na questão 526 ele coloca uma situação hipotética. Ele está supondo o seguinte, ó, veja, eu vou até ler a questão aqui para vocês terem uma ideia, como é que ela foi colocada por Kardec. Tendo ação sobre a matéria, os espíritos podem provocar determinados efeitos, objetivando suscitar um acontecimento. Por exemplo, um homem deve morrer. Então, essa é a suposição. Quer dizer, o homem deve morrer. Chegou o momento dele morrer. E aí ele continua. Ele sobe uma escada, a escada se quebra e o homem morre. Foram os espíritos que quebraram a escada para que se cumprisse o destino desse homem? Olha que pergunta boa essa, hein? Então os espíritos respondem. Olha só a resposta deles. Gira em torno desse aspecto aqui. Ó. Olha, se a escada quebrou, é porque o material de que ela era feito não era de boa qualidade ou já estava deteriorado. Ou ainda pelo peso da pessoa. Não foi pela ação dos espíritos. Eles não podem alterar, contrariar a lei de Deus, e no sentido contrário da lei. Porque esse fenômeno da quebra da madeira, por exemplo, da escada, é um fenômeno das leis da física, das leis naturais. Né? É um fenômeno, uma ocorrência natural do nosso mundo físico, do nosso mundo corpóreo. Mas os espíritos podem inspirar o pensamento dessa pessoa de subir na escada. E aí ela sobe na escada, que escada essa que tem um material que já não está lá essas coisas, né? Que está deteriorado, está estragado, enfim, está a ponto de se quebrar. E o peso da pessoa, né? A maneira como ela pisou na escada fez com que a escada se quebrasse. Então veja, a quebra da escada não foi nada miraculoso, nada sobrenatural, nada
diferente, está dentro das leis naturais. Mas a inspiração do espírito, inspirando o pensamento da pessoa para subir na escada, está aí a influência do espírito nos acontecimentos da vida. Que acontecimento foi esse? Bom, chegou o momento dessa pessoa partir, dessa pessoa desencarnar, dessa pessoa morrer. Então é aquela ocorrência que vai afetar o destino dela. Então esse é o primeiro exemplo que Kardec nos dá. Aí ele traz outra situação, que é já anterior, como nós vimos, está no estado natural da matéria, aqui envolvendo um fenômeno da natureza. Vejam a questão. Tomemos um outro exemplo, em que o estado natural da matéria não intervém em nada. Um homem deve morrer por um raio. Refugia-se sob uma árvore. O raio estala e ele morre. Os espíritos poderiam ter provocado o raio dirigindo-o sobre ele, sobre a pessoa? Vejam que pergunta boa. Os espíritos respondem não. A ação dos espíritos ela se dá novamente no plano mental do indivíduo, inspirando o pensamento nessa pessoa de se refugiar sob uma árvore. Porque árvore e raio se atraem, digamos assim, um ao outro, né? Onde tem árvore, ainda mais as árvores que têm aquela raiz que a gente chama de pivotante, aquela raiz profunda, atrai o raio para ela. Isso é um fenômeno da natureza. Isso está dentro das leis naturais. Os espíritos não poderiam alterar essa lei. Eles, lembra, a ação deles sempre em respeito às leis. Então, eles não alteraram a lei, mas eles podem ter inspirado a pessoa a se refugiar embaixo da árvore, né? Uma vez que é muito comum um raio atingir uma árvore. E se chegou o momento dessa pessoa morrer, desencarnar, então os espíritos aproveitam esse momento, lembrando que não existe dia nem hora pré-definido para a pessoa morrer, porque isso tiraria o livre-arbítrio da pessoa, mas existe um momento dela partir, o momento dela morrer. E esse momento aí envolve a circunstância, a ocorrência do fato para que isso se dê. Então, por exemplo, poderia ser num raio atingindo uma árvore onde tem uma pessoa ali refugiada que acaba recebendo a descarga elétrica. Aí Allan Kardec coloca uma outra situação, uma terceira situação, que está na questão 528, que aí, no caso, está envolvendo a ação de uma pessoa mal intencionada. Vejam, um homem mal intencionado dispara um tiro sobre alguém que passa de raspão, não o atingindo. Um espírito benfazejo pode ter desviado o tiro? Olha a pergunta, que pergunta boa. Então, a pessoa atira na outra, que pegou de raspão. Será que na hora que ela atirou, o espírito desviou o trajeto da bala? Não. Porque a trajetória da bala, a partir do momento que ela é disparada pela arma de fogo, essa trajetória obedece à lei da física. Ela não pode mudar. Agora, o que pode acontecer? O espírito agir, inspirando o pensamento no caso, na vítima, de se desviar. Naquele momento ela se desvia por alguma questão ali física mesmo, né? Por conta do pensamento que chegou nela, ela desvia. E desviando, a bala passa de raspão, pega de raspão. Ou ainda, uma outra situação interessante, os espíritos podem agir sobre os fluidos do ambiente, de modo que eles vão ofuscar, dificultar a visão do agressor. Na hora dele atirar, a visão dele ficou meio turva, meio embaraçada, meio atrapalhada, ofuscou lá, ele não enxergou direito, e aí na hora que ele atirou, a bala pegou de raspão. Então vejam que interessante essa situação, né? A ação dos espíritos pode se dar tanto inspirando o pensamento, quanto sobre os fluidos ambientais. Mas num caso e no outro, ou no outro, sempre com respeito às leis de Deus e ao livre-arbítrio, né? Agora eu trouxe um outro caso que não está aqui no livro, mas para a gente também pensar a respeito, baseado nas informações que os espíritos nos deram, um outro caso hipotético envolvendo a queda de um avião. Então, um avião cheio de passageiro caiu, todo mundo desencarnou ali naquele episódio. Isso a gente já teve conhecimentos reais, né? Aqui é apenas uma situação hipotética. Como é que poderia ter se dado a ação dos espíritos? Uma possibilidade, porque quando a gente pensa na vida de uma pessoa, na vida moral, é sempre difícil a gente dizer, analisar uma situação que envolve o uso do livre-arbítrio, a questão moral, a história de vida da pessoa que a gente não conhece,
o passado desse espírito que a gente não conhece, as escolhas de que ele fez, do gênero de provas que a gente não sabe. Então, é muito, muito delicado, muito complicado a gente querer dizer, né, afirmar que aquela pessoa não escapou de um acidente ou se envolveu no acidente porque estava escrito. Não é bem assim. Existe o livre-arbítrio. Então, os espíritos poderiam ter agido inspirando o pensamento na pessoa que resultasse essa inspiração em ela não embarcar no avião. Então, ela poderia pensar assim, puxa, que sorte que eu dei. Olha, acredita que eu ia nesse voo e aí aconteceu alguma coisa e eu não fui. Pode ter sido a inspiração, o espírito pode ter inspirado o pensamento dela e ela não foi nesse voo. Como pode também acontecer da pessoa ela já ser uma pessoa descuidada, que não observa os horários, acorda atrasada, perde sempre o horário para tudo, vai perder o horário do voo, e aí não foi sorte, foi um descuido, foi consequência da posição dela, né, da conduta dela, das escolhas que ela fez. Mas se chegar o momento da morte dela, ou no acidente de avião, ou não, chegou o momento, ela vai partir. Não está, como eu falei, pré-determinado nem o dia, nem o horário, mas as circunstâncias, né, o contexto em que a situação vai se dar, levará a pessoa ao desencarne. Mas vejam aqui que, nesse exemplo que eu estou dando da queda de um avião, né, tanto para aquele que embarcou nesse voo e resultou no desencarne dele, quanto para aquele que não desembarcou e, portanto, ele escapou, digamos assim, desse acidente, a gente tem que considerar o livre-arbítrio, a história de vida de cada um, as decisões que cada um toma. Então, não é algo tão simples de se analisar. Eu trouxe apenas para enriquecer a nossa reflexão e pensarmos a respeito. Então, princípios gerais que foram extraídos das respostas que os espíritos nos deram sobre essa questão da influência. Que a influência dos espíritos pode se dar tanto para o bem como para o mal. Que a influência deles se dá sempre em cumprimento às leis, que os espíritos respeitam sempre o nosso livre-arbítrio, e a influência pode se dar nos nossos pensamentos e também pela ação fluídica dos espíritos. Aí uma pergunta para vocês pensarem, para nós pensarmos a respeito. Imagina a seguinte situação: como você agiria se você soubesse que foi um espírito superior que influenciou o seu pensamento? Então você recebeu um pensamento, você foi inspirado ou inspirada por um pensamento. Só que você sabe que esse pensamento é de um espírito superior. Como que você agiria, sabendo que veio de um espírito superior? Provavelmente, a gente pode imaginar a seguinte situação: provavelmente você confiaria, né? É de um espírito superior, você confiaria. E também, provavelmente, você faria muito pouco da sua parte, já que, bom, se o espírito superior está dizendo que é para fazer, então eu vou fazer. E você fazendo, seguindo cegamente, digamos assim, aquela inspiração que veio de um espírito superior, você não tem um mérito da ação, porque o mérito não foi seu. Você simplesmente seguiu o que ele pediu para você seguir, a inspiração que ele te trouxe, que ele te apresentou, né, no campo mental. Então, não é bom a gente saber, muitas vezes, quase sempre, né, quem que está inspirando a gente, né? Tanto vale para o espírito superior quanto para o inferior. Se é um pensamento bom, se provém de um espírito superior, mesmo que eu não saiba, e eu acolho esse pensamento, mas eu faço a minha parte, né? Eu vou fazer a minha parte, eu vou fazer o que cabe a mim fazer. E, embora eu não saiba que eu estou achando até que esse pensamento é meu, mas não é. De repente ele foi inspirado por mim, por um espírito superior. Mas eu não sabendo, é melhor, porque eu vou fazer o possível para que a situação aconteça da forma melhor como deve acontecer, e eu terei o mérito pela ação. Da mesma forma, se esse pensamento foi inspirado por um espírito inferior, né? Já pensou se eu soubesse que viria de um espírito inferior? Como que você agiria? Como que eu agiria? Como que nós agiríamos se a gente soubesse que foi um espírito inferior que influenciou o pensamento da gente? Né? A gente provavelmente não faria nada, né? Ou até faria, né? Dependendo do tipo de pensamento. Se ele se identifica com os meus desejos, as minhas tendências, a gente pode até fazer, não é? Mas, nesse caso, é importante a gente aprender a discernir,
aquilo que é nosso, porque ajuda a formar a nossa identidade própria, né? Os nossos desejos, os nossos sentimentos, as nossas tendências, do que e a gente também aprender a se defender desse tipo de influência ruim, que quer o mal da gente, que quer prejudicar a gente, né? Então, por isso que Deus permite que nós sejamos inspirados, mas a gente não saiba de onde está vindo essa inspiração, justamente para a gente ter o mérito da ação e a gente fazer aquilo que compete a nós fazermos. Então, a nossa conduta perante os espíritos é que nós podemos tanto ceder, como podemos não ceder às sugestões deles. Quando provém de um espírito bom, nós podemos ceder, mesmo sabendo que não sabendo que se trata de um espírito bom. Mas aquele pensamento chegou, a gente analisou, a gente submeteu a uma análise racional, verificou que faz sentido, não vai prejudicar a gente nem o nosso semelhante, então nós vamos poder realizar a ação. E aí nos sentimos seguros e temos o mérito de ter feito, né? Como também quando provém de um espírito ruim, de um espírito inferior, sofredor, a gente tem que aprender a combater esses maus fluidos com a emissão dos nossos próprios fluidos bons. Então Deus nos permite que nós possamos, diante dos espíritos, perante eles, né, que nós aprendamos a discernir, a distinguir o que é um pensamento que provém de fora de nós, de um outro espírito, e o pensamento que é nosso mesmo. Para a gente aprender a lidar com essas situações na vida. E também aprender a se defender dos fluidos ruins, dos fluidos negativos, com os nossos próprios fluidos bons, que nós, através de uma prece, por exemplo, nós podemos buscar a sintonia com o plano mais alto da vida e melhorar a qualidade fluídica do nosso perispírito, né? Daquele envoltório fluídico que está à nossa volta, né? Que faz parte do espírito. E a nossa conduta perante a vida é fazermos o bem, no limite das nossas forças, é buscarmos sempre estar em harmonia com Deus. Porque quando a gente pensa em fazer o bem, não podemos nos esquecer. O bem é tudo aquilo que está de acordo com as leis de Deus. O mal é tudo aquilo que nos afasta das leis. Então, quando eu faço o bem, eu busco fazer o bem, nas mínimas coisas que sejam, não importa. No dia a dia, no cotidiano, enfim. Quando eu busco fazer o bem, eu estou buscando me integrar com as leis de Deus, porque as leis de Deus visam o nosso bem. Deus é bom, Deus é justo, então ele sempre vai oferecer o melhor para nós. O próprio fazer o bem, né, quando a gente age no bem, a gente está se integrando à lei, e o maior beneficiado é a gente mesmo. Então, o primeiro e imediato benefício de estarmos integrados com as leis de Deus é o benefício da própria lei em nós. Por isso que é importante nós fazermos o bem. E sermos gratos pelo bem, tanto quanto pelo mal que nos acontece. Essas informações nós tiramos do livro, dessas questões aqui, no sentido assim mais geral que a gente pegou, né? Por quê? Porque quando a gente é grato, né, significa que a gente está reconhecendo que tem aquilo que a gente pode fazer que depende de nós, mas tem aquilo que está acima das nossas forças. E como nós confiamos em Deus, e é importante nós confiarmos em Deus, né? Essa confiança em Deus é que faz com que a gente continue trabalhando com vistas ao futuro, né? A um futuro melhor. A gente trabalhando hoje no bem, trabalhando, fazendo o melhor de nós, para que nós possamos alcançar um futuro melhor. Então, quando a gente age dessa forma, e agradece a Deus, agradece aos bons espíritos pela ajuda, pela assistência, né? Por tudo aquilo que nós estamos recebendo, nós estamos sendo reconhecidos. Nós estamos demonstrando que reconhecemos o quanto Deus é bom, o quanto Deus é generoso, o quanto Deus é perfeito em tudo aquilo que Ele criou, né? Inclusive quando algo de mal, de ruim nos acontece. Porque para nós é um mal, mas para Deus não é. Para Deus é um bem. Né? E quando a gente aprende a tirar as lições de tudo aquilo que nos acontece de mal, vamos pensar bem, desse mal vai resultar um bem, né? Do mal, aos nossos olhos é um mal, mas aos olhos de Deus não, é um bem, porque aquilo está servindo para nos corrigir, para nos educar, para nos fazer crescer, para nos fazer ir adiante, progredir. Então nós devemos ser gratos sempre, né? E para encerrar,
Eu coloquei aqui o slide, que é de uma apresentação de uma outra casa, peço desculpas de não ter tirado, mas eu agradeço e que você faça acontecer na sua vida, né? Tudo de bom. Depende de você, muito mais de você. Não é verdade? Deixa eu sair aqui do modo apresentação e voltar aqui para a nossa reunião. Pronto. Gratidão, amigo. Obrigado, gente. Reflexões muito importantes. Como sempre, né? Questionando. E todo conhecimento, toda informação passe pela nossa análise, porque cada um de nós está num estágio evolutivo. Nós vamos fazer agora nosso intervalo amoroso. Fernando? Estou aqui. Essa canção se chama Médiuns, é do Tim e da Vanessa. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Cajado de Moisés, o manto de Elias, escada de Jacó, as visões de Jeremias. Hoje médiuns, antes profetas, faculdades não mais ocultas. Quantos falam, quantos sentem, quantos ouvem, quantas línguas. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Nas bodas de Caná, na cura das feridas, na transfiguração, nos dando água viva. Sempre mestre, sempre profeta, ser divino, ser o guia. Quantos calam, quantos sentem, quantos ouvem o médium da vida. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem,
Gratidão, querido, mais uma vez. Reconhecemos todos a importância desse caminho que foi nos sugerido, de trazermos a música para os nossos encontros. Foi uma sugestão que nos fortalece, dá uma acalmada na nossa mente. E como nós já conversamos, o quanto é grandioso o trabalho da equipe espiritual nestes momentos. Porque todos os lares que no momento que está assistindo recebe essa energia, permite que a equipe amorosa do Dr. Anselmo e todas as falanges de amor, a caravana socorrista de Maria, que vai fazer a limpeza fluídica dos lares, pode acontecer de maneira tão sutil, tão discreta. Agradecendo a Luísio, agradecendo o Fernando e agora abrindo para vocês. Quem gostaria de fazer algum comentário, depois a gente abre de novo para o Aloysio fazer complementos. Vamos lá. Luz? Oi. Oi. Boa noite, gente. Vai lá, Arlete. Aloysio, obrigada. Lembrar, trazer para a gente o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, que é tão rico em informações, em conteúdo, em verdades, né? É tão importante. Às vezes a gente fica só no Evangelho e acaba esquecendo um pouquinho deles. Enche a nossa alma de alegria. A influência dos espíritos superiores, a gente fica muito feliz, né? A gente fica contente, a gente olha, orei, percebi que, nossa, dormi, acordei com a resposta, e agora a gente sabe que essa resposta não caiu de paraquedas, né? Mas a gente tem que lembrar e dar muito valor à influência dos irmãos que ainda estão caminhando na obscuridade, porque eles se aproveitam das nossas obscuridades, daquilo que a gente tem de mais escondidinho lá, né, para nos influenciar. Então, às vezes a gente fala assim, quando vi, escorreguei, foi porque está lá dentro. Então, se eu escorreguei e foi, é ali que eu tenho que prestar atenção. Então, essa influência do lado obscuro também é muito importante para o nosso crescimento. É com ele que a gente cresce, porque quando o Espírito Superior nos inspira, a gente agradece, tudo, mas a gente sabe que ainda está longe de lá, né? Mas quando aquele está lá, sabe, mais atrasado, ele pega nossos calcanhares de Aquiles, ele pega os nossos defeitos, as nossas... E muitas vezes é aqueles que a gente está tentando esconder, aqueles que a gente procura não trazer à tona de todo jeito. E aí, de repente, você fala assim, mas por que caí de novo nisso? Ou fiz ato recorrente? É aí que a gente tem que prestar atenção. Quando a Luísa falou, né, que está lá no livro dos Espíritos, que a gente tem que agradecer todas as influências espirituais, eu acho que a gente tem que, sim, rezar por esses que nos influenciam de forma negativa, porque eles estão nos ajudando. Então, nada melhor do que se eu conseguir um pouquinho ajudá-lo. Obrigada. Dessa vez eu vou tentar consertar esse erro e que você consiga enxergar a luz. Eu acho que se a gente tiver um olhar para esse irmão, a gente vai estar ajudando e sendo ajudado, segundo as nossas escalas de valores. Porque isso é importante também, né? A minha moral é a minha escala de valor. E tudo aquilo que é bom ou ruim para mim está dentro dessa escala que eu já alcancei. Não significa que é melhor nem pior. É algo que eu individualmente alcancei. Cada um tem a sua. Que possamos, sim, ser gratos a tudo. Ok, Bons e amiga. os maus momentos. Boa semana, gente. Obrigada, obrigada.
Mais alguém? Nós não temos aqui a técnica da mãozinha. Obrigada, Arlete. Eu vou chamar mais alguém, Aloysio, e depois você complementa, tudo bem? Mais alguém? Abrindo o microfone, falando seu nome. Mais alguém? Oi, Luz. Oi, querida. Sandra. Tudo bem? Boa noite para vocês, é a Sandra. Muito grata, viu, Aloysio? Estava com saudades. Se Deus quiser, a gente vai estar junto logo no Luz Divina, né? Isso que eu desejo, que todos nós possamos voltar logo. Está fazendo falta a nossa tarefa lá na casa. E a gente fica muito feliz, nem sempre eu consigo entrar, né? Mas na medida do possível a gente vai acompanhando. E eu queria só fazer assim, que eu fiquei pensando na hora que o Aloysio estava falando, né? E eu lembrei da escada, quando minha mãe caiu de uma escada de 3 degraus. Uma escada que estava na praia, toda enferrujada, e você vê que realmente a qualidade estava péssima, né? E ela subiu ali, e aquilo resultou no desencarne dela. Porque ela teve uma embolia pulmonar por uma fraturinha de nada no calcanhar. E outra coisa que eu fiquei também fiquei refletindo aqui quando ele falou, né, tanta coisa boa mesmo que me fez relembrar todo o estudo, que a gente esquece de muita coisa. Eu lembrei assim daquela frase: conhece-te a ti mesmo, né? Esse trabalho da gente olhar para dentro de nós, né, para a gente se conhecer e perceber que outro dia uma pessoa perguntou para mim, falou: nossa, eu tô com umas ideias aí. Eu estou com uns pensamentos de medo, de coisa, tudo coisa negativa. Aí eu falei para a pessoa: desacelera, né? Observa e veja se esse pensamento é teu. Porque assim, a gente às vezes vem numa velocidade tão grande e a gente não fez aquele trabalhinho, porque é um trabalho constante, frequente, de se olhar para dentro de si mesmo. E a gente acaba não percebendo e entra naquele circuito, né, digamos assim. Aí eu falei: se acalma, respira, né? E veja, se você se conhece mesmo, está fazendo esse trabalho, veja se esse pensamento te pertence. Né? Então, essa questão do conhecer a si mesmo. E eu acho que isso entra em quase tudo, né? Eu acho que entra em tudo mesmo, né? Então era isso que eu queria falar e agradecer muito mesmo. Sempre gostei da sua fala lá no Luz Divina, sempre. Então assim, eu só quero agradecer mesmo a todos vocês, tá bom? Obrigada, Luz, e fiquem tudo na paz e na luz. Gratidão. Gratidão, amiga. A Beatriz abriu e eu não percebi. Oi, boa noite. É que eu queria fazer uma pergunta para o Aloysio, quando ele deu o exemplo do avião, ou por exemplo da escada. Então, mesmo aqueles tipos de desencarne mais abruptos, se tiver que a pessoa desencarnar, vai desencarnar. Por mais que abrupto, para a nossa visão, seja... não era hora da pessoa, era, porque teve toda uma condução dos espíritos para aquilo acontecer, é isso? Com você, Aloysio. Uma boa pergunta, agradeço os comentários de vocês. Beatriz, o momento da morte, vamos pensar juntos, ver se faz sentido para você. O momento da morte, ele é criado ao longo da existência da pessoa. Nós temos livre-arbítrio. A cada momento, pelo uso mau uso ou bom uso do livre-arbítrio, a gente vai construindo um destino. Então, o momento da morte, ele é criado ao longo da existência. Você morre conforme você vive. Faz sentido? Né? Agora, a circunstância em que a morte se deu, isso é detalhe, isso não está escrito. Chegou o momento do indivíduo partir. Chegou o momento. Agora, se ele vai partir com uma bala, com uma facada, pisando no segundo ou terceiro degrau de uma escada, escorregando numa casca de banana, isso é um detalhe. Chegou o momento, chegou o momento.
né? É importante a gente lembrar sempre do trabalho grandioso que fez Allan Kardec. Durante muitos anos, me incomodava quando eu ouvia e quando eu falava Kardec, o codificador do Espiritismo. Eu levei muitos anos para entender o que queria dizer um codificador. Eu não sei se vocês têm já passaram por isso, têm essa mesma dificuldade. Eu tive muita dificuldade de entender o que é um codificador. O que é que faz um codificador? Então, a gente, às vezes, usando essa palavra, a gente deixa de observar o trabalho importante que fez Allan Kardec. Ele foi uma pessoa extremamente sábia. Ele sabia questionar os espíritos, sabia indagar os espíritos, sabia perguntar. E olha, Allan Kardec, ele não aceitava tudo que vinha, inclusive, dos bons espíritos. Ele questionou Lamennais. Lamennais é um dos espíritos da codificação. Tem mensagem dele no Evangelho, tem mensagem dele, se não me engano, na Revista Espírita. Ele questionou, mas ele questionou com educação. Ele questionou com respeito, que é uma coisa que nem sempre a gente faz, né? Então, quando a gente constrói o saber espírita da gente em obras que não são as obras de Kardec, é muito comum a gente criar incoerência, cair em contradições, né? Porque o espírito tal falou isso. Tá, mas o que disse Kardec? As pessoas não sabem. Elas não conhecem o pensamento de Kardec. Elas não conhecem o homem Kardec. Eu estou procurando conhecer o homem Kardec. A gente conhece muito pouco dele. A gente não conhece a Revista Espírita. Nas próprias palavras de Allan Kardec, no primeiro volume da Revista Espírita, ele diz assim, que essa revista completa as obras básicas, ela completa. E a gente não conhece a Revista Espírita. A gente mal conhece os 5 livros lá da codificação. Ou seja, o que eu quero dizer? Que a gente não conhece direito Kardec. Não conhece o pensamento dele e dos espíritos. E onde é que está a base do espiritismo? Em Kardec e nos espíritos. A gente não conhece a base direito. Se a gente constrói o saber espírita da gente em outras obras, que não sejam as obras fundamentais do espiritismo, uma hora a gente vai entrar em contradição. Uma hora a gente vai estar equivocado no entendimento da gente. Então é muito importante a gente buscar entender essas questões. O momento da morte, que os espíritos respeitam o nosso livre-arbítrio, que eles não descumprem com as leis naturais. Aí a gente vai afastando um monte de misticismo, um monte de ideia equivocada, um monte de preconceito, vai afastando os milagres, as superstições, e vai mantendo a coerência doutrinária, né? E isso pode nos ajudar na nossa vida, a gente poder agir de acordo com o que a gente pensa, né? Então, não sei se eu ajudei, mas o momento da morte, né, chegou para um indivíduo, então ele vai partir. Agora, que dia, que hora? Isso pouco importa. Né? Pouco importa. Isso não está escrito. Né? E aí, como que vai ser? Vai depender de como ele conduziu a vida dele, né? De como ele viveu, e assim que ele vai morrer. E muitas vezes ele passa para o outro lado, se ele viveu bem, se ele foi uma pessoa justa, honesta, se procurou se integrar às leis de Deus, ele vai passar rapidamente para o outro lado. E vai estar feliz, liberto, né, da influência da matéria. É isso aí, amigo. Esse assunto e essa sua explanação puxa muitos fios que seria conversa para outros bate-papos, né? Como a gente brinca, né? Tomando um cafezinho e comendo um pedacinho de bolo de fubá, doutor Anselmo junto com a gente para papear. Só um piteco.
Eu montei uma aula sobre a divulgação do cristianismo e o espiritismo, e eu fui estudar, conhecer um pouquinho da encarnação anterior de Kardec, que foi John Hus, que é alguém que vale a pena ser estudado, porque nessa encarnação ele adquiriu bagagens para que na encarnação, como Kardec, ele tivesse condições de caminhar com tudo isso que ele fez, né? Gente, nós estamos terminando o nosso tempo. Tem mais alguém que gostaria de fazer algum comentário antes de irmos para a nossa parte final? Carlos está perguntando para mim, Bia, se a resposta te atendeu. Sim, muito. Gratidão. Parabéns pela palestra também. Maravilhosa. Obrigada, Ô, então. Luz, Oba, posso só falar uma palavrinha? Sou eu de pode. novo. Fala. Eu acho importante que a gente preste atenção não só no raciocínio, né, nessa coisa da razão, como a gente preste atenção também nessa questão do coração. Então, o coração, a mente e o coração, ele tem que estar equilibrado que nem as cordas de um violão. Nem tudo a mente e nem tudo o coração. Então, a gente tem que prestar atenção nessa questão também, né? E eu acho que o coração diz muita coisa, né? Junto com a mente, né? O raciocínio. É só isso aí. Obrigada. O coração iluminado pela razão. É isso aí. Você acabou tocando nesse assunto, mas ficou de uma forma muito sutil. E a Sandra avivou. Gente, muito obrigado, Fernando e Aloísio, pelo nosso encontro de hoje. Nós vamos agora nos preparar para a nossa prece final, lembrando todo mundo do nosso copinho de água, que é a equipe do Dr. Bezerra, do Dr. Anselmo, fazendo a fluidificação, lembrando, cada um com a sua lista, com os nomes para a vibração, e como sempre, aquela nossa corrente de energia para os espíritos abortados. Que a gente possa ampliar essa corrente de amor para que eles se preparem com confiança, com sabedoria para o momento de voltar. Então, com muita ternura, nós vamos nos envolver com a música novamente. Fernando? Obrigado, Luz. Espero que todos se envolvam nessa canção. E espero muito que Nossa Senhora abençoe a todos vocês e que vocês sintam a energia dela abençoando todos vocês, a todos os seus corações, tá bom? Cubra-me com seu manto de amor, guarda-me na paz desse olhar, cura minhas feridas e a dor me faz suportar. Que as pedras do meu caminho meus pés suportem pisar, mesmo ferido de espinhos, me ajude a passar. Se ficaram mágoas em mim, Mãe, tira do meu coração. E àqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, me alivia o peso da cruz. Interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração.
da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho. Cuida de mim. Sempre que meu pranto rolar, ponha sobre mim suas mãos. Aumenta minha fé e acalma o meu coração. Grande é a procissão a pedir, a misericórdia, o perdão, a cura do corpo e pra alma, a salvação. Pobres pecadores, ó Mãe, tão necessitados de vós, Santa Mãe de Deus, tem piedade de nós. De joelhos aos vossos pés, estendei a nós vossas mãos. Rogai por todos nós, vossos filhos, nossos irmãos. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho. Cuida de mim. Mantendo nessa energia, vamos fazer o nosso alto passe, nos imaginar na sala de passe da casa que frequentamos, visualizando umas cascatas de luzes nos envolvendo, colocando as mãos no topo da nossa cabeça, harmonizando o nosso coronário, o nosso frontal entre os olhos, o laríngeo limpando e harmonizando para que saibamos usar melhor as palavras. No centro do peito, o cardíaco, colocando aí a cor rosa e a cor verde, e descendo até a parte gástrica, envolvendo estes centros de força, o básico, soltando as mãos, espreguiçando e falando: obrigado, Pai do Céu. Toda a equipe amorosa do Dr. Anselmo, fazendo a limpeza fluídica em todos os lares. E assim nós nos fortalecemos
e agradecemos todas as influências que estão aí entrelaçadas o tempo todo. Aloísio, gratidão pela seleção das ideias, porque não é fácil a gente selecionar os itens em função do tempo. Gratidão pela sua energia. Fernando, gratidão pela energia, pelo carinho e continua nesse trabalho. Assim como a nossa querida Bia, que está aqui no grupo. Tchau. Bom fim de semana para todos e todas. Obrigado, gente. Um grande Tchau, abraço. pessoal. Obrigada aí, Aloysio. Obrigada, boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada pela palestra, foi lindo. Obrigada. Obrigada, adorei a palestra. Obrigado. Um grande Boa abraço noite, para bom todos. final de semana a todos. Para você também, obrigado. Boa noite, gente. Fica com Deus.